Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, entrevistando hoje o presidente da Associação Comercial do Amazonas, o empresário Ismael Bicharra, falando logicamente sobre o comércio no Amazonas. Ismael, eu queria convidá-lo agora a conhecermos a opinião da população sobre o nosso tema de hoje, no nosso quadro Direto ao Ponto. André, qual é a tua opinião como cidadã a respeito dos camelôs da nossa cidade? Eu acho que, como a maioria são pais de famílias, né, eles precisam desse emprego e eu sou a favor de eles permanecerem fazendo o trabalho deles digno, né? Não é legal, porque o pessoal precisa transitar nas calçadas e eles deixam sujo, não é muito bom assim para a população, né? Então eu acredito que eles não deveriam sair, eles deveriam só ter um lugar apropriado para eles, até mesmo para não prejudicar a população na questão do transporte, né? Que fica muito apertado, o movimento lá no centro da cidade que fica bem complicado mesmo. Como reverter as prováveis perdas decorrentes da queda na confiança do consumidor na indústria? Esse indicador foi anunciado na semana passada, um indicador que sempre preocupa. Ele pode representar uma desaceleração na produção industrial e isso, logicamente, deverá ter reflexos também no comércio, no varejo. O que acontece? Junto a isso, houve o 21% de desemprego em termos percentuais com relação aos meses anteriores. O Brasil está passando por uma situação difícil, a gente sabe. No momento, o governo quer aumentar as vendas e, ao mesmo tempo, quer controlar a inflação. Quer promover o crédito, mas aumenta os juros. Quer dizer, são equações que não se fecham. Aí você vê, a China hoje está tendo uma programação de ter um PIB de 7,5%. No ano passado ela falou a mesma coisa, mas fez um trabalho interno de consumo e conseguiu a 8,4%. Muito positivo. A Europa só não tem mais desemprego porque eles finalizam o trabalho a 1 hora da tarde. Mas lá pessoas de 30 anos de idade não têm mais pulso de trabalho. Os Estados Unidos, que é a grande vitória, tendo um crescimento de 2%, que já começa a sinalizar numa coisa muito positiva. E o Brasil? O Brasil são índices que são muitas das vezes colocados em amostra, como é o caso de dizer que nós teremos um crescimento de 3,5%, o que acaba chegando a menos de 1%. Isso cria nos empresários do comércio, serviço e a própria indústria uma desconfiança, um descrédito nos números, porque ele tem que criar um cenário para isso. O que ele vai fazer no próximo ano? O que ele vai tentar crescer? Sim. Tá certo? A mesma coisa é o consumidor. Quando o consumidor percebe que o dólar está subindo, percebe que a inflação está ameaçando, percebe que os aluguéis estão aumentando fora dos normais, o próprio plano de saúde, que cresceu em torno de 9%, e o salário dele não cresceu isso. Então hoje ele começa a ser mais capitalista, o que ele não era no passado. Hoje ele começa a valorizar e sabe que o salário dele não aumenta todo mês. É uma outra realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Tá certo? E está aí a situação que está. O consumidor com medo de comprar, tentando guardar alguma coisa, porque não sabe o que pode. Tem um cenário de incertezas aí pela frente. Um cenário de incerteza. Vamos falar de coisa boa, então? Bom. Recentemente, o prefeito de Manaus esteve na Associação Comercial e apresentou a toda a diretoria, aos associados, o projeto de requalificação do Centro Histórico de Manaus. Em conversas anteriores você havia mencionado, muito tempo atrás, o quanto isso era necessário, essa problemática decorrente da massificação do comércio ambulante que afetava o comércio formal e a própria circulação dos consumidores. Qual foi a expectativa gerada por essa visita e a apresentação desse projeto? Veja bem, nós tivemos uma preocupação muito grande quando o centro da cidade, a parte de Eduardo Ribeiro até a Manaus Moderna, foi fechado com a enchente no ano passado. Por que a preocupação? Porque existiam secretários naquela época na prefeitura que diziam que o centro estava desabando.
e queriam, que não podia mais trafegar onde, queriam levar os camelôs para aquela área. O que acontece? Nós fomos em loco verificar e não existia nada disso. E veio uma preocupação enorme. Se nós não tivéssemos conseguido chegar até o prefeito Amazonino Mendes naquele momento e que ele autorizasse a reabertura, hoje seria um caos no centro da cidade, porque você não conseguiria mais tirar o camelô daquela área. E então, quando o prefeito Arthur Virgílio, ainda candidato à prefeitura, nós solicitamos numa reunião na Federação das Indústrias que se criasse um comitê de notáveis que tivesse acesso a algumas secretarias na prefeitura e que a gente pudesse dialogar sobre as demandas do comércio e do serviço. E, por nossa felicidade, o prefeito nos brindou com uma secretaria extraordinária, com um secretário competente e comprometido com a nossa cidade. E mais felizes ainda ficamos quando ele foi, no primeiro dia de trabalho, conosco visitar o centro da cidade. Quer dizer, mostrando o que ele prometeu e o que ele pretendia fazer no centro da cidade. Que o centro passou a ser uma prioridade, portanto. Corretamente. Ele está mexendo em Manaus toda, mas o centro, os pedidos que nós temos feito para ele, nós temos colaborado muito com o secretário Rafael e com ele mesmo. Nós participamos nos projetos e ele apresentou isso dentro da Associação Comercial. Tá? Então foram 10 projetos que nos deixaram com os olhos brilhando de tanta felicidade, porque são projetos que vão transformar o centro da cidade, dando mais dignidade às pessoas que ali trabalham, às pessoas que ali empregam. Nós, no centro da cidade, é onde o metro quadrado mais vale, é onde mais se arrecada impostos, quer dizer, dá segurança para as pessoas que querem comprar lá. O centro da cidade ainda é o centro da cidade, como é no mundo inteiro. Sim. Como é no mundo inteiro. E a gente fica muito feliz tendo o prefeito comprometido e um secretário envolvido nesses projetos. Muito bem, assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. Daqui a pouquinho nós continuamos essa conversa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses projetos aí que prometem resgatar a dignidade do centro de Manaus. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.